Você já ouviu alguém falando, pregando sobre aquele tema que Jesus falou para Pedro antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás? Pois é, então eu tenho um recado para te dar. Você entendeu errado. Exatamente. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Quando esse texto é pregado, na verdade esse texto de Pedro conversando ali com Jesus nos momentos finais, próximo da morte do Salvador, próximo da morte de Jesus, ele vai dizer: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aí Pedro, ele vai dizer: ainda que todos se afastem, eu nunca. E aí Jesus vai falar essa tão famosa frase, né? Que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Mas será que é isso mesmo? Será que de fato ali estava um galo cantando? O que será que esse texto ele quer de fato nos ensinar? Bom, para isso nós vamos recorrer às Escrituras e também ao contexto da história romana, ao contexto romano, do Império Romano, e também alguma crítica textual. Então, vamos ver o texto segundo está escrito no Evangelho, na Bessorá de Yeshua HaMashiach, segundo escreveu Marcos no capítulo 14, do versículo 27 ao 31, diz assim o texto: E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, antes que o galo cante duas vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, Pedro disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Bom, então quando nós lemos esse texto, eu diria que a grande maioria das pessoas vai colocar aquela cena na sua cabeça de que Pedro estava ali seguindo Jesus diante do sumo sacerdote, Jesus indo para ser julgado, e Pedro estava ali de longe, escondido, seguindo Jesus. E quando alguém chega para Pedro para falar com Pedro, Pedro tenta se esquivar e Pedro nega Jesus. Quando Pedro nega Jesus, ele ouve o galo cantando. E aí muitos pensam então, muitos acreditam, muitos entendem ao ouvir essa história que de fato um galo, uma ave estava ali cantando. Mas seria mesmo uma ave que estava cantando? Olha o que nos diz a Mishnah judaica, é um preceito judaico. Não é permitido criar galos em Jerusalém por causa das coisas sagradas. Nem os sacerdotes podem criá-los em qualquer lugar na terra de Israel. Antes eu quero te falar que o galo, ele é uma ave kasher, ou seja, é uma ave que não é considerada imunda dentro da Torá. É uma ave que serve como alimento
dentro da Torá. Porém, segundo as leis rabínicas, era proibido a criação de galo dentro de Jerusalém. Era proibida a criação de galo naquele lugar onde Jesus estava, onde Pedro estava. Ora, se era proibido que um galo fosse criado ali, principalmente na casa do sumo sacerdote, então que galo foi esse que cantou? Como entender esse texto? Para entender isso, nós precisamos entender que na Bíblia existem expressões idiomáticas. Mas o que é uma expressão idiomática? Eu poderia hoje falar para você da seguinte forma: olha, eu vou meter o pé. E você vai entender que eu vou embora, eu estou indo embora. Mas será que essa mesma frase, traduzida ao pé da letra nos Estados Unidos, alguém lá iria entender essa frase? Ou iria pensar que, de fato, eu estaria chutando alguma coisa? Então, dentro da Bíblia também existem expressões idiomáticas. E essa expressão aqui sobre o galo, antes que o galo cante, é uma expressão idiomática dentro da cultura romana. Os romanos, na verdade os judeus, eles dividiam a noite em 3 vigílias, de 4 horas cada uma. Já na época do Império Romano, os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. E isso vai, quando nós entendermos essas 4 vigílias, nós vamos entender o cantar do galo. Bom, mas antes de entender o cantar do galo, se você já está gostando desse vídeo até aqui, então eu quero te pedir, caso você não seja inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora no canal, deixe o seu arrav, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Daí vamos então prosseguir aqui no nosso estudo. Certa vez, Yeshua, Jesus, falando com os seus discípulos, ele vai dizer da seguinte forma, está registrado no Evangelho de Yeshua Mashiach, segundo escreveu Marcos, no capítulo 13 e no versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando expressão de tempo virá o Senhor da casa. Se, olha só, à tarde, expressão de tempo, primeira expressão de tempo. Se, à meia-noite, expressão de tempo, segunda expressão de tempo. Se, ao cantar do galo, expressão de tempo, terceira expressão de tempo. Se pela manhã, expressão de tempo, quarta expressão de tempo. Aqui estavam divididas as 4 vigílias dentro do Império Romano. Ora, se não era permitida a criação de galos, e Jesus ele também vai falar se ao cantar do galo, isso já nos dá algum indício. Agora, quando nós buscamos na fonte do Império Romano, nas expressões idiomáticas romanas e dentro da cultura romana, o texto ele é esclarecido. Dentro do Império Romano, como eu falei, a noite ela era dividida em 4 partes. A primeira parte, a primeira vigília, ela ocorria às 18 horas. Às 18 horas, nós tínhamos a primeira vigília. E nesse momento, uma trombeta era tocada para o encerramento do trabalho daquele dia, do trabalho diário. Essa era a primeira vigília, que ia das 18 até as 21 horas. Era a primeira vigília da noite. A segunda vigília da noite
ocorria às 21 horas e ia de 21 horas até às 0 horas, até às meia-noite. E era um toque de recolher. Era informando para as pessoas irem para dentro dos seus lares, para dentro das suas casas. Era informando, está na hora de ir para casa. Era o toque de recolher. Essa era a segunda vigília dentro do Império Romano. E a terceira vigília dentro do Império Romano ocorria às 0 horas até às 3 horas da madrugada. E às 0 horas era o momento em que havia ali a trombeta era tocada para a troca da guarda romana. Eles trocavam então, faziam ali a troca, da proteção da cidade, ali onde eles estavam. Então, nesse horário tocava-se a trombeta. E essa trombeta que era tocada às 0 horas, ela se chamava de o toque, o canto do galo. Era o primeiro canto do galo. Agora nós tínhamos também a quarta vigília, que tinha início às 3 horas da manhã e ia até às 6 horas da manhã. Nessa quarta vigília, quando a trombeta tocava, estava dizendo o seguinte para os escravos e agricultores: é hora de se preparar, é hora de se levantar para iniciar o trabalho diário. E essa hora, às 3 horas da manhã, quando tocava a trombeta, essa trombeta era conhecida como o segundo canto do galo. Exatamente, o segundo canto do galo. Então, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: antes que a trombeta das 3 horas da manhã toque, Pedro, tu me negarás. E não que de fato um galo, uma ave, iria negar, mas sim que antes da trombeta soar, Pedro iria negar a Jesus. Então Pedro nega Jesus aproximadamente às 3 horas da manhã, porque quando ele nega, a Bíblia diz que imediatamente o galo cantou. E Pedro fica agora amargurado. Então, o canto do galo não é um galo, uma ave cantando, mas é uma expressão idiomática do Império Romano. É um toque de trombeta. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido, que você tenha entendido, que você tenha gostado. Deixe o seu like nesse vídeo e que o Eterno abençoe a tua vida. Shalom, shalom. Ulehitraot.